Olá! Tem um desconto que aparece no extrato de benefício de muita gente com a sigla bem misteriosa, RMC. Ele tá lá todo santo mês, mas a verdade é que pouca gente sabe o que isso significa de verdade. Hoje, a gente vai desvendar essa que é uma verdadeira armadilha. Pois é, essa é uma pergunta que milhões de aposentados e pensionistas se fazem. Esse valor, que é descontado direto na folha de pagamento, muitas vezes é a porta de entrada para uma dívida que parece não ter mais fim. Vamos entender o porquê. E essa situação, olha, pode se arrastar por muito, muito tempo. Esse comentário que a gente tirou da nossa fonte resume bem o drama. A pessoa fica pagando por uma década sem sequer ter visto o tal do cartão. Sabe por que isso acontece? Porque o produto foi vendido como uma coisa, um empréstimo, quando na verdade era outra. Então, vamos direto ao ponto. Afinal, o que é exatamente essa cobrança que muitos por aí chamam de desconto fantasma? RMC é a sigla para Reserva de Margem Consignável. O nome é complicado, mas a ideia é a seguinte: não se trata de um empréstimo consignado normal, com parcelas que um dia acabam. Na verdade, é uma parte do benefício que fica reservada para pagar a fatura de um cartão de crédito. O grande problema é que esse pagamento mínimo descontado mal cobre os juros e quase nada da dívida principal. E o impacto disso na vida das pessoas pode ser absolutamente devastador. Dá uma olhada nesse caso real. Um casal de idosos que, por causa desses descontos em cascata, ficou com apenas R$ 1,52 de suas aposentadorias para viver o mês inteiro. É uma situação extrema, mas que mostra a gravidade do problema. A confusão toda começa bem no início, lá na contratação. A pessoa vai até o banco procurando uma coisa, um empréstimo consignado, mas acaba saindo de lá com outra. Algo muito mais perigoso e o pior, sem ser informada direito sobre o que estava assinando. Essa imagem aqui mostra a essência do engano, é o pulo do gato. À esquerda está o que a pessoa achava que estava contratando, um empréstimo consignado normal, com começo, meio e fim. Já à direita, a dura realidade, um cartão de crédito com juros rotativos que é basicamente um labirinto de dívidas sem saída. Mas como que isso acontece na prática? Geralmente, a pessoa já usou a margem principal de 30% para outros empréstimos. Aí o banco, de forma muito esperta, oferece este produto usando uma margem extra de 5% que é exclusiva para esse tipo de cartão. Só que muitas vezes omitem o detalhe mais importante, que as regras e os juros são totalmente diferentes e bem piores. Vamos avançar um pouco e ver como essa história se transforma numa verdadeira bola de neve, um ciclo de dívida que parece interminável para tanta gente. O grande problema, o vilão dessa história, são os juros. A taxa mensal desse cartão fica em torno de 3,5%. Só para ter uma ideia, um empréstimo consignado tradicional raramente passa de 2% ao mês. Essa diferença, que parece pequena, é o que alimenta essa dívida sem fim. E quando a gente olha o estrago no longo prazo, é assustador. Ao longo de 8 anos, que é o prazo comum, os juros acumulados podem chegar a 317% do valor original. Isso quer dizer o seguinte: um saque de R$ 5.000 pode virar um pagamento total de quase R$ 16.000, ou seja, 11 mil são só de juros. É impressionante. E aqui está o golpe final para manter a pessoa presa. Depois de um tempo pagando, o banco liga e oferece um valorzinho a mais, um troco. Se a pessoa aceita, aquele prazo enorme de pagamento, geralmente de 96 meses, é zerado e começa a contar tudo de novo. É uma forma de garantir que a dívida nunca seja quitada. Ok, a gente já entendeu o problema. Agora vem a parte mais importante, os passos claros e práticos para finalmente interromper esse desconto e quebrar esse ciclo vicioso. Mas antes de mais nada, um ponto fundamental. O cancelamento que vamos explicar aqui vale para quem? Vale para quem foi levado a acreditar que contratou um empréstimo. Ou seja, a pessoa só recebeu o dinheiro na conta, mas nunca usou o cartão físico para fazer compras no supermercado, na farmácia, etc. Se o cartão foi usado em lojas, a situação já é outra. E o processo para sair dessa armadilha começa de um jeito bem simples, administrativo. Primeiro passo, escrever uma carta simples para o banco, solicitando formalmente o cancelamento do RMC. Segundo passo, enviar essa carta pelos correios usando um aviso de recebimento, o famoso AR. Esse AR é a prova legal de que o banco foi notificado. Assim, ele não pode alegar que não sabia do pedido. Agora, e se o banco não cancelar o desconto mesmo depois de receber a carta? Bom, aí o caminho é a justiça. E a boa notícia é que o Código de Defesa do Consumidor é bem claro em casos de venda enganosa como esse. E as decisões dos tribunais têm sido favoráveis ao consumidor. E lutar na justiça funciona assim.
Este aqui é um caso real tirado da nossa fonte. O Tribunal de Justiça não só cancelou a dívida, como também condenou o banco a devolver em dobro tudo que foi pago indevidamente e ainda pagar uma indenização por danos morais. E olha só o resultado financeiro positivo disso. Nesse caso específico, a indenização de R$ 7.500 foi suficiente para quitar o saldo devedor que ainda existia do cartão e de outros empréstimos. Uma história de dívida que se transformou em libertação financeira. E essa atenção aos detalhes não deve parar só no RMC, viu? É muito importante verificar outras cobranças que podem estar escondidas nos contratos. Coisas como seguros embutidos, títulos de capitalização ou até taxas de associações que nunca foram solicitadas. São pequenos valores que, quando somados, fazem um estrago enorme na renda. Para concluir, fica claro que a informação é a principal ferramenta contra essas armadilhas financeiras. Agora que o mecanismo do RMC foi exposto, a questão que fica no ar é: qual será o próximo passo para retomar o controle da vida financeira e construir um futuro com mais segurança e consciência?